Pessoal, tem uma parte aqui, na lei de improbidade, que nós matamos ponto por ponto, que fala da posse e exercício do agente público, que elas ficam condicionadas à apresentação de declaração de bens e de valores, tá? E, gente, isso é muito importante, tá? Parece bobagem, mas você imagina, é isso, com isso que eu vejo a declaração, né? Do cara que entrou, tinha lá 100 mil, 400 mil de patrimônio, 1 milhão, e quando saiu tem 25 milhões. Desproporção. Então isso é para analisar o quê? Patrimônio. Então isso tudo fica condicionado a posse e exercício, a apresentação de declaração de bens e valores que compõem patrimônio, porque ela vai ser arquivada no serviço pessoal competente. Ó, e não adianta você esconder não, viu? Tem de colocar imóvel, móvel, boi, gado, olha lá, o semovente, dinheiro, títulos, ações, qualquer outra espécie de bens patrimoniais localizados no país ou no exterior. Eu brinco com os alunos que só fica excluído escova de dente e batedeira, porque, ó, quando for o caso, ó, abrange inclusive valores do cônjuge, companheiro, dos filhos, outras pessoas que vivam sob a dependência econômica de quem está declarando, porque às vezes o cara usa isso para disfarçar. Excluídos apenas, ó, falei, ó, escova de dente e utensílios de uso doméstico. São os objetos e utensílios de uso doméstico. Essa declaração, professor, pode ser substituída por aquela que eu mando para a Receita Federal? Boa pergunta. A declaração será anualmente atualizada, óbvio, e também na data, olha que interessante, ela é anualmente atualizada, primeira coisa. Então, anualmente você vai ter de atualizar isso. E, obviamente, na data em que você deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função, para a gente poder analisar quanto você ficou rico ou não. Será punido com a pena de demissão, isso já caiu em prova de TJ, de demissão a bem do serviço sem prejuízo de outras sanções, o agente que ou se recusa dentro do prazo ou que preste falso. Aliás, se prestar falso, eventualmente pode até cometer crime de falsidade, de crimes contra a fé pública, tá bom? Cuidado com isso. E aquela pergunta que me foi feita anteriormente. Professor, eu posso, ao meu critério, entregar cópia da declaração anual que eu apresentei à DRF, a Delegacia da Receita Federal? Pode sim, tá lá, ó. A seu critério, pode entregar a cópia do que você mandou para a DRF, desde que seja, né, verdadeiro, né, em conformidade com a legislação do imposto de renda, proventos de qualquer natureza e as necessárias atualizações. Com isso, né, você usa para suprir a exigência que nós falamos anteriormente. Caiu numa prova que isso não poderia suprir. Pode, sim, senhor, suprir. Professor, eu entro agora numa parte chamada procedimento administrativo e do processo judicial. Vamos entender uma coisa. Você pode representar a uma autoridade dizendo que alguém cometeu ato de improbidade. Tudo bem, qualquer pessoa pode fazer isso. Mas só tem de tomar cuidado com uma coisa, ó. Qualquer pessoa pode representar a autoridade para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Beleza. Essa representação, ela pode ser escrita ou oral, mas daí vai reduzida a termo, né? Porque ele fala escrita ou reduzida. Então, pode ser escrita e se for aqui tem de ser reduzida a termo. Contém a qualificação de quem faz, as informações sobre o fato, da autoria e a indicação de provas de que tenha conhecimento. Não há problema nenhum, você pode fazer isso. Só que eu alerto para uma coisa. Você não pode fazer isso sabendo que a pessoa é inocente. Porque senão você vai incidir no artigo 19, que é o único artigo dessa lei que envolve crime. Essa lei não é uma lei penal. Veja, constitui crime, isso aqui está na lei de improbidade. Constitui crime representar por ato de improbidade contra ou um agente, ou um terceiro beneficiário, mas o grande segredo é aqui, ó. Você sabe que é mentira. Você, quando o autor da denúncia o sabe inocente. Detenção de 6 a 10 meses. Então, é preciso ler o artigo 14, mas lembrar que existe um 19 ali que pode dar uma sanção penal a quem faz isso, sabendo que a pessoa é inocente, tá? A autoridade, o que ela faz com essa representação? Ela pode rejeitar, professor? Pode. Ela pode rejeitar em despacho fundamentado,
se não tiver as formalidades que foram exigidas aí no parágrafo 1º. O cara não fez do jeito que está exigindo aqui, ó, não indicou nada, não falou de prova, ele pode rejeitar. Agora, é importante dizer o seguinte, essa rejeição na esfera administrativa não impede você de fazer o seguinte, ir lá e levar tudo isso para o Ministério Público. Ué, o Ministério Público pode ser sujeito ativo aqui, autor da ação, tudo bem? Nos termos do 22. Então você vai ver que lá, nos termos do artigo 22, você vai ver que para apurar, ó, olha como a lei começa a fazer, né, ligações, né? Para apurar ilícito, o MP de ofício ou a requerimento da autoridade administrativa, né? Então veja, ele pode, ele próprio, MP? Pode, ele próprio, MP. Ele pode por requerimento? Pode. E no nosso caso agora, que foi uma pessoa que foi lá, mas ninguém ligou para ela, rejeitaram, despacho fundamentado, e essa pessoa levou para quem? Para o MP. Então veja que um artigo está ligando ao outro. Então nesse caso, formulada de acordo, né, com o disposto no artigo 14. Quem? O grande Ministério Público pode solicitar ou instalação de inquérito ou procedimento administrativo. Aí não tem jeito. MP falou, aí vai ter de tocar o barco. Legal, professor. Essa ida e vinda de um artigo para o outro me ajudou a entender melhor a lei. Ok. Atendidos os requisitos da representação, foi feito tudo de acordo com a lei, a autoridade determina a imediata apuração dos fatos. Em se tratando de servidores, será processada na forma da Lei 8.112, no caso do Estatuto Federal, ou regulamentos disciplinares respectivos, se for o militar. A comissão processante dará conhecimento ao MP. Por favor, vamos entender uma coisa. Pode haver uma comissão processante, certo? Legal. E uma coisa é o MP, certo? Legal. Outra coisa é o TCU, certo? Legal. Então, por favor, vamos entender. A comissão processante dará conhecimento ao MP ou ao tribunal, ou Conselho de Contas, pode ser o Tribunal do Conselho de Ordem Estadual, Federal, enfim, da existência de um procedimento para apurar o ato de improbidade. Então a comissão está falando assim, ó, MP, ó, estou apurando a responsabilidade aqui. O TCU, o TCE, eu estou apurando aqui. Legal. O MP, o tribunal ou o Conselho de Contas, ele pode, a requerimento, designar um representante para acompanhar. O MP pode falar assim, não, legal, comissão, é bom ver isso aí mesmo, que está com indício e tal. E eu estou mandando um representante para acompanhar. Ou a ação dele vai, né, depois ele vai ser autor, então é legal. Então cuidado com isso. Havendo indícios de responsabilidade, a comissão, ela representa, ela cutuca o MP ou a procuradoria para que requeira ao juízo, né, porque não é o MP que decreta sequestro de bens, para que requeira sequestro de bens do agente que tem enriquecido. Gente, isso aqui claramente está diante do quê? De uma medida cautelar de pegar os bens logo, antes que o cara suma. Por isso que a comissão representa o MP ou a procuradoria para que requeira ao juiz competente a decretação desses bens aí de sequestro. Ok. Esse pedido vai ser analisado na forma da legislação. Quando for o caso, o pedido inclui, olha isso, gente, porque às vezes a coisa é alta, investigação, exame, bloqueio de bens, contas, aliás, inclusive aplicação até fora do Brasil, mantidas no exterior de acordo com a lei e tratados internacionais. Então, portanto, você já entendeu o contexto que nós estamos vivendo. Agora só falta entender o quê? O rito. Como assim? Como caminha esse processo? Se tiver uma ação de improbidade, como que é? Tenho de citar? Posso notificar primeiro? O juiz pode aceitar? O juiz, se ele não aceitar, tem recurso? Entendeu? É isso que nós vamos falar daqui a pouco. Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite o nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!